vou chamar de poética da infância é fazer a narrativa a partir do nosso estado de infância. Porque, em geral, as narrativas são feitas a partir, eu vou chamar aqui de um estado de adultidade. O estado de adultidade, ele carece de imaginação. O que é o estado de adultidade? O estado de adultidade, ele está numa cena, falando de cinema um pouquinho, né? Stanley Kubrick, um filme que me impactou. O garoto, eu fui ver cinema, né? Eu gosto de cinema. E aí, o primeiro filme que eu fui ver, o primeiro filme que eu fiz que impactou foi o Peter Greenaway, né? O Ladrão, o Cozinheiro e a Mulher Amante, o cineasta inglês. Mas aí eu também fui ver outros filmes, e o Osama Sembene, cineasta senegalês incrível, né? O griot, que fala dos griots na tradição griot, filmes incríveis com Kouyaté, com Sotigui Kouyaté. Mas tem um filme que me parece o retrato do estado de adultidade. Eu queria pensar a partir dele, que é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tem uma cena que é no início do filme, primeiros takes do filme, eu não botei aqui, que os personagens são dois grupos de humanos, e um dos humanos, um macho maior, mais forte, ele pega um pedaço de osso e vai lá brigar com outro macho de outro grupo. E eles vão disputar um terreno com água. E aquele que mata o outro, ele consegue fazer o quê? Ele consegue que o seu grupo tome a água. Ou seja, a história política é disputa por recurso. As narrativas são disputas por soberania. O que é da ordem da brincadeira é a possibilidade de compartilhar os recursos. É a possibilidade de mudar de papel. A disputa bélica geopolítica, ela não tem mudança de papel. Aqueles que tomaram querem se manter e conquistar mais território. É um jogo de war. O jogo da war, né, de guerra, é tomar os territórios e ganhar tudo. Quanto mais colocar a sua bandeira no território do outro, mais você tem. Então se trata disso. Então as narrativas, elas estariam calcadas no modelo psicológico da adultidade, que vai nos dizer que o que está em jogo é disputar recurso. E na história da humanidade, as narrativas estariam calcadas na disputa de recurso. Isso está dito por alguns autores, por exemplo, Carlos Moore, que morou um bom tempo no Brasil. Eu fiquei um bom tempo conversando com o Carlos Moore, mentor para mim também. E eu lembro em 2007, o Carlos Moore lança um livro incrível, né? Racismo e Sociedade. E ele vai dizer isso. O que é racismo? Disputa de recurso. Ou seja, que está em jogo quando a gente fala de racismo, ou quando a gente fala de também sexismo, qualquer tipo de discriminação, mas o racismo principalmente, é disputar recursos, ou seja, garantir que um grupo tenha monopólio da gestão da vida. E as narrativas da adultidade, elas se prontificam a dizer que as disputas são por monopólio. Eu lembro de uma série que eu assisti, não sei quem assistiu, Games of Thrones. E Game of Thrones era uma série que as casas disputavam a soberania. Só pode ter um que toma conta de tudo. Isso tem que ser sério a ponto da vida valer menos do que a possessão das coisas. Isso não significa que podemos dividir tudo, mas podemos compartilhar alguma coisa. Então, as narrativas que se calcam naquilo que eu chamei de estado de adultidade, elas corrompem ou elas poluem ou não, ou elas entram no nosso imaginário e aí a gente acaba narrando a vida enquanto fenômeno de contação de história dessa maneira. Tá? Então, pelos sentidos, por tudo, pela visão de mundo. O Brian Massumi tem um livro, né? O que os animais nos ensinam sobre ética. E ele fala de brincadeira. Ele fala dessa ideia que uma mudança qualitativa das coisas.
Essa mudança qualitativa ela é possível nessa interação que ela não parte do pressuposto. O pressuposto do jogo de guerra é que só um vai ficar com a bandeira, só um fica com o troféu. Isso, no mundo político, no mundo geopolítico, alguns monopolizam os recursos. O que é da ordem brincante de uma narrativa em estado de infância é reconhecer que compartilhar é uma possibilidade dura, difícil, mas necessária, porque a gente pode trocar muito mais coisa e preservar muito mais a vida se puder compartilhar. Isso é um fator importante que o NIF Play vai trabalhar. Não é necessário ter um objetivo final. A brincadeira, por excelência, ela é da ordem do acontecimento, de se permitir brincar. Se a brincadeira for um jogo, o perder ou ganhar, ele faz parte das coisas, mas não existe uma obsessão pela vitória. Ou seja, o propósito fundamental é brincar. Se trata do brincar. Então, quando eu penso uma narrativa brincante, é uma narrativa que se proponha não inflamar, não pasteurizar modos de vida que se orientem por disputar recurso e exterminar os adversários. É nesse sentido que o reino dos céus, que eu falei lá atrás, só é possível no estado de infância. O extraordinário que estava dito de modo teológico pelo personagem Jesus Cristo era dizer, só vai ser possível dessa maneira. O que estava dito pelo personagem Exu só é possível pela brincadeira. Melhorou agora? Ou seja, só é possível brincando. Porque sem brincar, nos destruímos. Sem estado de infância, sem saber brincar, é natural que a gente opere por essa lógica dos Vingadores. Tem que ter um vilão na história. E se tem um vilão na história, tem o mal e tem o bom, alguém precisa vencer. Isso não quer dizer que a gente vai ser capaz de não disputar coisa, mas vai entender que isso é uma brincadeira. E que a vida vale mais do que ganhar ou dominar os recursos. E aí, a brincadeira ela é anterior a esse processo. Conclusão parcial. É necessário empatizar. Então, minha conclusão parcial é que é fundamental a gente produzir empatia. O estado de infância ele é empático, não é simpático. Então, se eu pedir para vocês assim, por exemplo, um exercício aqui. Gente, vamos levantar aqui o nosso polegar. Quem levanta o polegar aqui? Filho? Ah, tá. Algumas pessoas levantaram o indicador. Legal? Eu falei polegar, mas eu mostrei o indicador. A gente espelhou o movimento que eu fiz. Como é que? Então, espelhou porque a gente empatizou com o movimento, as crianças repetem o movimento, para a gente poder se identificar. Então, quem foi no visual, quem não viu o visual, foi ali na palavra, foi no polegar. Mas isso é um movimento de espelhamento. A empatia só seria possível no estado de infância.